Com a palavra, o vereador Paulo Borges. Boa tarde, senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os meus colegas vereadores. Boa tarde a todos e todas que se encontram aqui presentes nessa sala de sessão. Cumprimento os funcionários dessa casa e todos que nos assistem pela internet. Hoje é um dia muito especial. Embora eu seja, senhor presidente, o último a falar, ninguém tocou no assunto de um assunto tão importante que hoje é o dia 5 de abril, onde se comemora o Dia do Filho. E é muito importante, por saber dessa data, Marcos Santana, eu fui dar uma pesquisada no nosso pai Google para saber de onde surgiu isso. Esse dia surgiu em comemoração ao fortalecimento dos laços filiais entre os pais e filhos por conta da vida corrida que a gente vive, né, vereador Santana? Então, esse dia surge para alinhar esses papéis aí e esses laços. Eu achei muito interessante e fica aqui, então, o destaque para essa comemoração e que os nossos corações possam seguir essa linha de laços filiais com os nossos filhos, né? Gostaria de falar aqui de um assunto muito importante. Estamos no mês de abril, e é de suma importância, eu que milito no setor de contabilidade, lembrar os colegas vereadores para que divulguem, né, nas suas redes, divulguem junto às suas comunidades, para que os presentes e aqueles que nos ouvem, que divulguem a possibilidade de doação direta do imposto de renda, eventual imposto de renda a pagar, ao fundo do adolescente, da criança e do adolescente do seu município. É uma forma de atuação direta do seu imposto. Você pode destinar até 3% do valor do seu imposto a pagar ao fundo da criança e 3% ao fundo do idoso. E aí eu quero abrir um parênteses e dizer que nós já estamos em tratativa com o chefe do Executivo e também tenho tido o auxílio do meu amigo Henrique Raimundini, da Secretaria de Finanças, para que a gente oficialize o fundo do idoso, para que nós possamos também, além da criança e do adolescente, que também o idoso possa receber essa partilha tributária. E aí, pasmem, meus amigos, junto à Secretaria de Finanças, eu fiquei sabendo que já teve ano que aproximou de R$1 milhão esse valor de doação. Então, acho muito importante, e que a gente leve isso ao conhecimento da nossa população. Por isso, eu estou usando esse espaço da tribuna para falar sobre esse assunto. Sobre a questão discutida aqui hoje. Bom, primeiro eu quero falar diretamente com o Fabiano e dizer que é uma grata surpresa para a gente receber tamanho carinho numa palavra de cobrança. Não é comum. É comum a gente ouvir palavras de desdenho, palavras negativas e muitas até de baixo calão. Então, eu fico aqui muito agraciado com a forma educada e cortês com que você se dirigiu a essa casa. Pode ter certeza que a sua sensibilidade nos toca e a nossa resposta será à altura do seu pedido. Tá? Eu não posso deixar de registrar, e foi falado aqui antes, que por conta da fala do Fabiano, né, que tem muita coerência, evidentemente, e tem o nosso respeito, e também foi dito que muitas coisas se justificam pela pandemia, pelas gestões anteriores, mas vamos deixar tudo isso de lado e dizer o seguinte, que ações estão sendo tomadas. Para quem assistiu o filme, ou pelo menos leu o livro O Poderoso Chefão, vai se lembrar daquela frase máxima que fala assim, medidas estão sendo tomadas. Então, medidas estão sendo tomadas. Eu posso afiançar isso. Tá? A gente tem estado diuturnamente acompanhando o trabalho do Executivo, Fabiano, e a gente sabe que existe muita dificuldade, sim. Existe muita dificuldade, mas existe muito trabalho. Tá? O vereador Gustavo Rastelli, que me antecedeu,
falou muito bem, e eu já ia falar desse assunto, mas já está em andamento uma licitação, um estudo de uma licitação para que se faça a contratação de uma empresa especificamente para cuidar dessa questão de mato, de praças e esse desdém que está com as áreas públicas, né? Porque o nosso corpo de trabalho, o corpo que a prefeitura possui, o corpo que a administração tem de pessoal não dá conta. Então, já existe em andamento. Então, quando eu digo medidas estão sendo tomadas, é porque a gente está trabalhando nesse sentido, tá? Então, assim, eu estou me dirigindo diretamente a você, mas isso é extensivo a toda a nossa população, né? Quando eu digo medidas estão sendo tomadas, é medidas no sentido, por exemplo, de se discutir um assunto que não foi trazido aqui à discussão nessa tribuna, mas a questão do vale alimentação dos funcionários. Parece que tudo está em silêncio, mas não está. Eu, semana passada, ainda estive reunido com representantes do Poder Executivo cobrando essa situação e já existe, eu sou prova viva, porque foi debatido e discutido ali naquela mesa medidas para poder atenuar, para poder abreviar, né, qualquer prejuízo que possa vir ao nosso servidor, né? Então, assim, é difícil, claro que é. E, inclusive, um dos pontos que eu sempre tenho destacado na minha gestão, na minha atuação como membro do Legislativo, dizer que nós temos tido uma atenção muito especial no ano que se passou com relação às questões das finanças. E na próxima sexta-feira, inclusive, teremos aqui a audiência pública da Secretaria de Finanças. E eu convido toda a população a participar, ainda que seja pelo YouTube, para que a gente possa, eu como presidente da Comissão de Orçamento desta Casa, tive acesso preliminar a alguns números que nos deixam bastante animados. Nos deixam bastante animados porque eles mostram que a gestão municipal, no que se refere ao exercício de 2021, preliminarmente eu posso antecipar, foi de muita austeridade, sobretudo de muita responsabilidade, porque os resultados mostram. E uma vez esses resultados mostrando positivamente, nós temos o resultado do último projeto de lei que votamos em sessão extraordinária na segunda passada, que é o empréstimo de até 28 milhões, onde nós teremos realmente um investimento significativo na nossa cidade e muitos problemas serão abreviados, né? Capitão Cláudia, com muita maestria você abordou a questão da lei de praças, né? E eu conheço ela de forma muito particular, porque eu intermediei já algumas conversas entre a Secretaria de Meio Ambiente, a Associação Comercial do qual eu faço parte, e já existe um benefício nessa lei, que é o benefício de utilização daquele espaço para a propaganda e marketing da pessoa que adota. Mas muito coerente a questão do benefício fiscal. Faz coerência, faz sentido, né, esse benefício, mas assim, a gente deveria muito incentivar, ainda que seja pela utilização do marketing e da publicidade, né, nesse mundo capitalista e marketilizado que a gente usa, né? Então, era isso que eu tinha a desejar, sou o último a falar, então os assuntos já ficam escassos, mas eu desejo a todos a continuidade de uma boa sessão.